Olá, meus irmãos, eu convido-os a abrirem comigo as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Essa afirmação está bem clara, não é? Aqui que é melhor um homem quando ele controla o seu próprio ânimo, a sua raiva, a sua ira. Ele não, vamos dizer assim, na linguagem popular, ele não explode, né? Mas ele se controla, ele se domina, do que aquele homem valente, poderoso guerreiro que até mesmo invade uma cidade, irmãos. Isso pode parecer um pouco estranho, né, para o pensamento mundano. O pensamento mundano, ele vai imaginar que uma grande glória, que um grande bem, vamos dizer assim, seria a daquele homem valente, conquistador, guerreiro, herói, né? Que sai, que vence uma batalha, que livra um país, por exemplo, contra um inimigo poderoso, alguma coisa assim. Então, esse é o homem realmente que deve se dar honra, que deve se dar glória, que tem realmente uma vida benéfica, uma vida que deve se elogiar, que deve ser louvada. No entanto, a palavra de Deus vai dizer aqui que não é assim, que é melhor, não é, aquele que consegue se controlar, mais do que aquele que consegue vencer uma poderosa guerra. Para nós entendermos isso, nós temos que entender, compreender, irmãos, o que é melhor, né? Qual é o sentido aqui de melhor nas Escrituras? Melhor nas Escrituras, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é benéfico, vai estar sempre relacionado com as duas tábuas da lei. O Senhor Jesus Cristo, ele resumiu as duas tábuas da lei em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essas coisas, elas estão ligadas. Então, os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus, e aí nós vamos amar a Deus obedecendo os 4 primeiros mandamentos, e nós vamos amar ao nosso próximo obedecendo os 6 últimos mandamentos, e assim nós estaremos amando a Deus e amando o próximo. Claro que nunca ninguém vai conseguir fazer isso com perfeição, mas pela graça de Deus, nós vamos aí crescendo nessa obediência, nesse amor a Deus, nesse amor ao próximo, o que significa que nós estaremos então glorificando a Deus nas nossas vidas, honrando a Deus, louvando a Deus, não é? Vivendo uma vida de culto, de adoração e beneficiando os outros. E essas coisas estão ligadas. Na medida que eu louvo a Deus, na medida que eu glorifico a Deus com a minha vida, dedico a minha vida a Ele, amo e o obedeço, eu também estarei, evidentemente, beneficiando as pessoas, irmãos. E é nesse sentido, irmãos, de que é melhor isso do que ser um conquistador. Ora, um homem pode ser um grande conquistador, um grande guerreiro, um vitorioso nas batalhas e até mesmo ser considerado um herói, mas ele não controla o seu próprio ânimo, ele não controla a si mesmo, ele é iracundo, ele é raivoso, ele é briguento, ele odeia os outros. E evidentemente, se isso é verdade, ele não estará glorificando a Deus e ele não estará fazendo o bem ao próximo. Então, por mais que o mundo todo honre a ele como um grande herói, como uma pessoa que conquistou muitas coisas, um vitorioso, na verdade ele é um derrotado, ele é um desgraçado, ele está dominado pelo seu pecado, ele vai morrer no seu pecado e ele está vivendo contra Deus, o que é a maior das misérias e a maior das derrotas. Ele pode vencer numa batalha, mas ele está contra Deus. E ele também está vivendo para o mal do próximo, ele também está vivendo para a destruição do seu próximo. E isso, meus irmãos, quando nós juntamos esses pensamentos, nós pensamos, por exemplo, num rei, num poderoso, nós vemos como isso é realmente uma coisa catastrófica. E como a palavra de Deus, ela tem razão. Um guerreiro, um valente, um conquistador, alguém que é considerado, por exemplo, herói, se ele não controla o seu próprio ânimo, ele não governa e ele não exerce as suas batalhas de forma a glorificar a Deus, e observe bem, e de forma também porque essas coisas estão ligadas, a fazer o bem ao seu próximo. Ele será um tirano. Ele será um ditador, um tirano, alguém que vai maltratar as pessoas, alguém que vai fazer o mal às pessoas, irmãos. E isso é
terrível, isso é absolutamente terrível, meus irmãos. Nós podemos pensar, por exemplo, em Hitler, né? É só para dar um exemplo na história. Nós podemos pensar, por exemplo, em Hitler. Hitler foi um conquistador, no sentido de que ele venceu batalhas, ele foi invadindo territórios, ele venceu batalhas, ele foi um conquistador, ele treinou um exército poderoso, ele criou um grande, vamos dizer assim, um grande problema no mundo, para o mundo, tanto que teve ali que existia ali a união de várias nações para combatê-lo. Veio a Segunda Guerra Mundial. Veja, esse homem foi um homem sim conquistador, foi um homem sim que conquistou territórios e assim por diante, conquistou cidades para o seu próprio povo naquele momento, e isso é muito importante nós observarmos, para o povo, para a nação alemã naquele momento. Isso estou dando só um exemplo na história. Ele era um herói, ele era um endeusado, ele era adorado, ele era seguido. Mas veja, meus irmãos, agora depois, não é? Nós que estamos aqui já nessa fase da história, ao olharmos para esse momento, nós vemos que esse homem era um homem perverso, era um homem mau, era um homem que não controlava a sua ira, a sua raiva, o seu ódio. Ele matava pessoas, ele destruía pessoas. Então a própria nação naquele momento, por uma questão mesmo de uma loucura, né, intelectual, psicológica, que tomou conta da mente daquelas pessoas naquele momento, não percebeu isso, mas ele era um homem perverso. Ele era um homem que não honrava a Deus e era um homem que fazia mal para as pessoas. Então imagine, irmãos, só para vocês compreenderem por que a palavra de Deus ela fala assim. Veja como uma coisa é tão verdadeira. Um homem pode ser poderoso, um poderoso guerreiro, um conquistador, mas ele pode ser um homem terrível, e isso não é bom. É melhor que um homem, seja qual for a posição dele, seja um guerreiro ou não, que ele consiga dominar o seu ânimo, porque ele viverá, né, para a glória de Deus, ele fará aquilo para a glória de Deus e ele beneficiará as pessoas. Mas o homem descontrolado, o homem que não controla a própria ira, a própria raiva e deixa aquilo ali às soltas, ele desonra a Deus, ele afronta Deus e ele destrói a vida das pessoas em volta de si em algum sentido. Isso se potencializa muito mais, evidentemente, se ele é um líder, se ele é um governante, se ele é alguém poderoso. Irmãos, essa é a verdade e esse é um ensino tão importante para o tempo que nós estamos vivendo nesse momento. Observem, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que uma pandemia se propaga, e eu quero começar a aplicar aqui nesse sentido, não é? E como nós precisamos de governantes que saibam controlar o próprio ânimo, que saibam controlar a própria ira e que possam se colocar, como Romanos capítulo 13 diz lá, na posição que cumprem o propósito de Deus para eles, para fazer o bem, para salvar vidas, para exercer ali a justiça. Como nós precisamos que os governantes exerçam isso, como nós precisamos disso da parte do poder executivo, da parte dos outros poderes também, como nós necessitamos disso no momento em que são milhares e milhares de mortos no nosso país, meus irmãos. Imaginemos então que uma autoridade descontrolada, iracunda, cheia de raiva, cheia de prepotência, que não controla o próprio ânimo, fará mal ao país, fará mal à sociedade, fará mal às pessoas numa situação dessa calamitosa já. Então, isso nós temos que aplicar exatamente à circunstância que nós estamos vivendo agora. Precisamos, meus irmãos, precisamos de governantes que não sejam dados, vamos dizer assim, à ira e a descontrolados, mas que realmente, em algum sentido, em alguma medida, consigam controlar isso, né? E consigam exercer o bem comum, se colocando ali na posição que Deus deu a eles, irmãos. Como nós devemos então avaliar essa situação? Primeiro nós devemos avaliar as autoridades nesse sentido, avaliar os nossos governantes nesse sentido. São homens em que eles conseguem em algum nível, em algum sentido, irmãos, controlar os seus ânimos e tomarem posição
fazer o bem à sociedade nesses tempos tão difíceis, é isso que está acontecendo. Nós devemos analisar, os cristãos são aqueles que avaliam as suas autoridades nesse aspecto e nesse sentido. Em segundo lugar, nós devemos orar, meus irmãos, para que Deus, num momento tão difícil como nós estamos vivendo, para que Deus, Ele dê realmente sabedoria às autoridades e opere nelas, para que elas exatamente não se deixem levar por ira, por egoísmo, por descontrole nesse momento emocional e façam mal à nação. Nós precisamos que os governantes exerçam o seu papel. Nós precisamos disso, é uma questão de urgência. Então nós cristãos devemos orar pelas autoridades. Quando Pedro fala lá, quando Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, que devemos orar pelas autoridades para viver uma vida tranquila, né? Exatamente também entra esse aspecto de que o Senhor opere neles, que eles tenham sabedoria, que eles controlem os seus ânimos, que eles exerçam justiça, que eles façam bem, que eles tomem medidas necessárias, e nós devemos orar, meus irmãos, nesse sentido. E um terceiro aspecto aqui, meus irmãos, uma terceira aplicação, é que nós devemos, na nossa vida, irmãos, exercer isso. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia diz que é melhor, que glorifica a Deus, que beneficia as pessoas, que é muito melhor ser um homem que controle o seu ânimo, que não seja raivoso, que não seja briguento. É melhor isso do que conquistar uma cidade sendo raivoso, sendo briguento, né? É melhor ser controlado do que controlar a si mesmo, do que controlar a cidade. Por quê? Porque quando você faz isso, eu estou falando agora com cristãos, no sentido mesmo cristão, no sentido mesmo da obra do Espírito Santo, da obra da graça de Deus em Cristo Jesus, de que Ele nos ensina a dominar a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós dominamos a nós mesmos, e é a recomendação bíblica, né? Mortificar o pecado, mortificar a carne. Quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos beneficiando as pessoas que estão em volta de nós, e nós estaremos, meus irmãos, fazendo até melhor do que um grande conquistador. Por quê? Porque de fato aquilo ali está glorificando a Deus, e de fato aquilo ali estará beneficiando todas as pessoas que estão em nossa volta, meus irmãos. Veja só que coisa gloriosa, e é um incentivo então a todos nós, a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, a controlar o seu ânimo, a não ser raivoso, a não ser briguento, a honrar a Deus nisso e beneficiar as pessoas que estão em volta de você. Em quarto lugar, mais uma aplicação aqui que eu quero fazer, é que vocês sabem, meus irmãos, nós vivemos num tempo difícil, num tempo de pandemia, num tempo em que os ânimos estão alterados, até mesmo por causa da pandemia. As pessoas estão enervadas, a questão da enfermidade, da ameaça, a questão da crise econômica, tantas questões aí. Nós vivemos, infelizmente, eu tenho tratado com os irmãos em várias ocasiões, nesses últimos estudos, nós vivemos infelizmente uma crise econômica, uma crise política absolutamente desnecessária, quando as autoridades deviam estar se unindo, e eu recomendo aos irmãos que ouçam o estudo que publiquei no domingo, um chamado à união nacional. Então nós vivemos nesse período de crise política que só está atrapalhando o combate à pandemia. Esse momento, meus irmãos, é um momento que nós cristãos, eu abordei isso nesse estudo do domingo e quero aqui aplicar novamente esse estudo aqui, esse ponto, esse aspecto, nesse provérbio. É um momento de pacificação da nação, de união, há vidas a salvar, e nós precisamos fazer isso. Eu quero exortar mais uma vez, meus irmãos, tenha uma postura pacífica neste momento, não se envolva em brigas, não se envolva nessa polarização suja política, não pense, não tem. Eu quero que os irmãos entendam claramente, não existe aqui lados inocentes, não existem. A partir do momento, conforme eu procurei ensinar no domingo à noite, não existe lados inocentes. Nós não devemos ficar de um lado ou ficar do outro, porque os dois têm narrativas, os dois lados têm interesse de atacar um ao outro.
Nosso posicionamento cristão é exortar essas autoridades à paz, a controlarem os seus ânimos, a se unirem e a cumprir o seu papel para a salvação da nação. Não se deixe levar por esse ânimo alterado, meu irmão, minha irmã, que está correndo pela sociedade, que está se manifestando nas redes sociais. Não se deixe dominar por isso. Se você se deixa dominar por isso, você não está controlando o seu ânimo, você não está glorificando a Deus, você não estará beneficiando o seu próximo, mas tome uma posição pacífica. Não fique publicando essas narrativas na internet geradas por raiva, que procuram politizar a questão do combate à pandemia, o que é uma tragédia, irmãos, essa politização, essa guerra política. Mas seja pacífico, exorte as pessoas à paz, com calma, não se envolva em brigas, em confusão, controle o seu ânimo. Vamos orar, meus irmãos, vamos dar bons conselhos às pessoas, vamos dar boas orientações, vamos, meus irmãos, lamentar pelos que morreram, vamos clamar misericórdia, conforme eu abordei ontem, orar, clamar, fazer esses pedidos ao Senhor. Vamos cumprir o nosso papel de levar a palavra em paz, em mansidão, em amor, sem participar das guerras humanas. Veja o que a palavra de Deus diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade. Portanto, seja um exemplo de alguém que sabe controlar o seu ânimo, que não se envolve nessa guerra suja da política, dessa polarização suja política, que exorta as pessoas à pacificação, que seja exemplo disso, para que as pessoas então sejam pacificadas em volta de você. Se você fizer isso, meu querido irmão e irmã, você estará fazendo bem, glorificando a Deus. E guarde isso: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Neste momento nós precisamos de uma igreja que saiba reagir com ânimo controlado, com paz, com mansidão, com humildade, com amor, com generosidade, com alegria no Senhor, levando a esperança do Evangelho, proclamando isso e vivendo isso, para que as pessoas possam achar a paz e a verdade no Senhor Jesus Cristo, na mensagem que nós temos. E nós possamos assim ajudar a nossa nação a enfrentar isso, meus irmãos, de uma maneira correta, de uma maneira benéfica, para a glória de Deus. Sejamos sal, sejamos luz. Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, com a Tua graça. Nos ensina, Senhor, a controlar o nosso ânimo e assim fazer o melhor, em termos de glorificar a Ti e fazer o bem às pessoas em nossa volta. Nos dá essa graça, Senhor, e nos abençoa nesse sentido. E abençoa as nossas autoridades para que elas se controlem, para que elas se unam, para que elas exerçam, Senhor, ali o seu papel, e muitas vidas sejam salvas e o Senhor tenha misericórdia. Muito obrigado, Senhor, que o Teu nome santíssimo seja glorificado, seja engrandecido cada vez mais na nossa vida pessoal e na vida da Tua igreja em geral. Em Cristo Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, não esqueçam de continuar orando com as suas famílias, e que Deus lhes conceda uma abençoada noite em Cristo Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Até logo, irmãos.